Vamos dar sequência falando agora sobre o calor neste domingo, que hoje, inclusive, há uma promessa de calorão em boa parte do país. Os termômetros devem ficar acima dos 35 graus em pelo menos 8 capitais. Sobre esse último dia da onda de calor, nós vamos conversar com o meteorologista da Climatempo, o Guilherme Borges. Guilherme, um bom dia para você. O que nós podemos esperar dos próximos dias, já que há possibilidade do fim dessa onda de calor? Bom dia, Jair, tudo bem? Então, uma forte onda de calor que se estabelece aí, né, deixando as temperaturas extremamente altas. Mas a tendência é que ela fique com a gente pelo menos até o dia 20, deixando essas temperaturas mais altas, tá? Embora a gente tenha essas temperaturas mais altas, a chuva ela não vai embora. A umidade, a gente está caminhando para uma estação de chuva, né, em boa parte do Brasil, então, consequentemente, a gente tem pancadas de chuva espalhadas por boa parte do Brasil, né? Inclusive no sul do Brasil, lá as temperaturas estão mais elevadas e ficarão nesses próximos dias devido à entrada de uma frente fria que já está deslocando para a região, né? E a gente sempre tem aquele calorzinho pré-frontal que a gente chama, né? Então, consequentemente, ele eleva mais as temperaturas acima do que a gente já está acostumado a ver. Porto Alegre tem risco não, tem tendência aí de atingir até recorde para dezembro nesse domingo. Sempre bom a gente destacar nessa possibilidade de quase 40 ou de 40 graus em Porto Alegre, porque a gente sabe que a região também, no período de inverno, por exemplo, é muito fria. Então tem gente que não imagina que faça um calorão, né, na região sul do Brasil, mas as temperaturas lá podem chegar a níveis parecidos com o que a gente vê no Nordeste, né? O que está nos chamando a atenção, Guilherme, é que essa onda de calor, ela pelo menos pareceu ser bem intensa, sim, mas não tão forte quanto aquela última registrada em novembro, que nós chegamos, né, a ter gente literalmente fritando ovo no asfalto, né? Existe alguma diferença entre essas duas ondas de calor? E se sim, o porquê? Com certeza, Jairo. Ela é uma onda de calor que se estabelece já em dezembro. Boa parte do Brasil já tem mais umidade, caminha para a estação chuvosa, como eu falei, né? E ela não é uma onda de calor, uma massa de ar quente que se estabelece tão forte quanto a de setembro e quanto a de novembro. Entre aspas, a gente não tem tanta umidade nos meses de setembro e de novembro. Agora a gente já está começando a ter mais umidade, mais ventos intensificados da região amazônica que transportam mais umidade para essa parte mais central também. Tem a intensificação dos ventos também ali para a região do Nordeste. Consequentemente, favorece essa entrada, entre aspas, de mais umidade, né? Então, consequentemente, a gente não tem uma massa de ar tão forte agora, nessa de dezembro, nessa onda de calor que está acontecendo. Consequentemente, a gente tem o calor, mas a gente tem chuva também, justamente por estar caminhando para essa estação de chuva em boa parte do Brasil. Como a gente pode projetar o verão nos próximos meses, né? Por exemplo, a gente está vendo agora imagens da capital federal, a cidade de Brasília. Nesse momento, a temperatura lá é de 26 graus. Vamos acompanhar aí na imagem que está sendo conduzida pelo Fernando Micha. E lá tem uma variação térmica hoje, né? De 21 até 31 graus na cidade, sempre, claro, com aquela preocupação em relação ao tempo seco, né? O que a gente está vendo em Brasília é o que nós veremos como um retrato do restante do país durante o verão, ou a gente pode esperar aquela coisa, né, de muita chuva e também de muito calor? Então, Jairo, a gente está num verão com o El Niño, né? Acho que é impossível a gente fazer projeções para os próximos meses sem olhar para o que no macro, né? O que está influenciando o Brasil. Consequentemente, o El Niño ele tem por característica ele deixar esse clima mais seco, principalmente na região mais norte, nordeste e parte do centro-oeste também. Mas essa parte mais leste do centro-oeste, pode-se dizer entre aspas, né? E o sudeste e sul, a tendência é que as chuvas sigam acima da média. Sim, por quê? Principalmente por esses 3 meses de verão, tá? A gente está num verão com El Niño e ele faz essa circulação para a América do Sul ficar mais quente, mas ele concentra essa circulação mais seca, principalmente nessa região mais norte ali, nordeste e parte mais noroeste do centro-oeste, tá? Pegando mais Mato Grosso, que é o maior estado ali do centro-oeste, né? Então a gente vai ter como tendência de chuvas um pouquinho acima da média,
para o sul, pegando ali os 3 estados do sul, né? A gente vai ter para o sudeste chuvas acima da média, pegando boa parte de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. E para o centro-oeste, pegando também toda essa faixa leste, como eu falei anteriormente. Pegando ali leste do Mato Grosso do Sul, pegando leste de Goiás e também o Distrito Federal que está inserido ali dentro. Então a tendência é que chuvas fiquem um pouquinho acima da média. Agora, quando a gente olha para essas regiões que eu falei, que destaquei, que geralmente o El Niño tem essa intensificação, esse papel mais forte dele ali, né? A gente vai ter chuvas abaixo da média. Então, boa parte do Mato Grosso com chuvas abaixo da média, o norte do Brasil, a região do Amazonas, onde está sofrendo, né, com chuvas abaixo da média, tendência de um verão com chuvas abaixo da média, né, e boa parte do norte também, com o nordeste, na verdade, com chuvas abaixo da média. Essa é a tendência que se encaminha para o nosso verão. E quando a gente olha em relação às temperaturas, o El Niño tem por característica deixar as temperaturas acima da média. Então, consequentemente, a gente vai ter temperaturas acima da média em boa parte do Brasil. E quando a gente fala acima da média, pegando um exemplo, isso é um exemplo, tá, Jairo? Eu não sei qual é a média de temperatura de cabeça dos 30 anos para o Distrito Federal, mas supondo que seja 31, o El Niño ele faz sempre que a temperatura fique um pouquinho acima da média, 31, 32, 33, entendeu? E quando vem essas ondas de calor, ela chuta lá para cima, 37, fica bem mais amplo, né, as temperaturas. Bem, a gente está, inclusive, durante a nossa conversa, passeando por algumas capitais, mostramos imagens de Salvador, de Belo Horizonte e agora vemos imagens de Cuiabá. Inclusive, ali existe a possibilidade da temperatura chegar até os 42 graus, seguramente uma das capitais mais quentes, de acordo com a previsão do tempo, neste domingo, em comparação com demais cidades no país. Uma coisa que me chamou a atenção é que, além de altas temperaturas, nós temos todas as cidades aí também com o céu ou de brigadeiro ou com poucas nuvens. Isso, é claro, fazendo com que pelo que a gente está vendo na previsão, tem a baixa possibilidade de chuva nestas cidades. O que me faz lembrar justamente também o contrário, porque nós vemos e acompanhamos na região norte do país um período longo de estiagem, de secas, o que tem prejudicado a economia local, o que tem prejudicado a natureza também, que tem sofrido com a falta das chuvas, né, com os rios em baixa. Durante o verão, nós temos previsão de alguma regulação do que aconteceu por lá? Só para concluir o que eu estava falando, a mesma coisa a gente está vendo na região sul do Brasil aí, com imagens da Ponte Hercílio Luz lá em Florianópolis. A gente tem essa possibilidade, então, de o regresso das chuvas à região norte? Então, Jairo, para o próximo verão a gente não tem essa previsão, justamente pelo efeito do El Niño. Ele deve seguir até abril, deve seguir deixando essa circulação para a América do Sul mais seca. Então, a tendência é que o nosso verão, os próximos 3 meses, seja de chuva abaixo da média. Então, a gente vai ser um período complicado, né? Porque a gente tem esse efeito super forte que o El Niño está deixando lá, né? Com os níveis dos rios abaixo da média. A gente está caminhando por uma estação chuvosa, que é o verão, né? Lá na região, com chuvas abaixo da média. E depois a gente entra num período de seca, né? Transição entre o chuvoso e seco e depois o seco, né? Então vai ser um período de recuperação. A gente vai precisar de um período de fortes chuvas seguidamente e não só tipo uma semana de chuva. Vai precisar de um período de chuvas acima da média, por exemplo, 3 ou 6 meses de chuva acima da média para recuperar de maneira efetiva os rios lá na região norte, né? Mas para o que se avizinha, para o próximo verão é de chuvas abaixo da média, infelizmente, né, para a região que está sendo forte atingida pela seca. E, como eu te falei, vai ser um período aí de desafios para o norte do Brasil. Desafio, infelizmente, uma má notícia para quem está na região, que vai ter o seu sofrimento com certeza estendido. Existe possibilidade durante o verão que está por vir, né, e que nós vamos passar pelos próximos meses, ter essas pequenas ondas de calor, claro, calor excessivo em comparação com aquilo que se tem na normalidade durante o verão brasileiro? Assim, Jairo, sempre gosto de destacar que
que a previsão de uma onda de calor ela é de curto prazo, perfeito? Geralmente uma semana, 15 dias a gente consegue ter uma projeção quando as temperaturas vão se elevando. Por que eu digo isso? Porque os modelos meteorológicos eles são atualizados diariamente, certo? E quando eles vão fazendo essa atualização, eles vão botando balanço. Então, geralmente, de curto prazo, eles vão fazendo ajustes. E as temperaturas, né, para as diversas localidades que a gente tem, o Brasil é um país imenso territorialmente, né, eles vão ajustando cada vez mais. E para definir onda de calor, é 5 graus acima da média durante 5 dias. Isso é definido pela Organização Meteorológica Mundial, perfeito? E por isso que a gente começou com o nosso mapinha mais reduzido, né? Porque os modelos meteorológicos, quando a gente começou e a gente deu a previsão de onda de calor, a gente até tinha setado algumas regiões mais centrais ali do Brasil, pegando centro-oeste e sudeste. Depois, com a atualização dos modelos meteorológicos, eles expandiram a quantidade de dias seguidos com calor acima da média. Então, consequentemente, a gente expandiu a nossa previsão também de onda de calor, certo? Só para deixar claro por que a gente fez essa modificação e por que a gente muda e atualiza a previsão diariamente, certo? E previsão de onda de calor, ela é muito curto prazo. Então, é difícil fazer uma projeção se assim, o próximo verão vai ter ondas de calor. Mas olhando no cenário macro que a gente está vendo hoje, certo? Onde a gente tem extremos climáticos mais potencializados a partir de 2010, com 9 ondas de calor nesse ano, e consequentemente, tanto extremos de chuva quanto extremos de calor mais potencializados, a gente sim não descarta a ocorrência de novas ondas de calor no ano de 2024 e também no nosso verão. Mas ressalto, essa previsão de novas ondas de calor, ela é muito curto prazo. A gente vai precisar acompanhar a previsão mais curto prazo para lançar essa onda de calor. Muito bem, calor aqui não falta no Brasil inteiro. A gente viu imagens de Maceió há pouco, lá está 27 graus a temperatura, no Rio de Janeiro 28. Eu estava ontem lá no Rio, estava um calor danado, sensação de 60 graus, viu? Olha, nós conversamos com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges. Muito obrigado pela sua entrevista, Guilherme. Obrigado, Jair. Bom trabalho para você. Muito obrigado.